Ele é bom de todo jeito. Então Não, ele ele é canta, top. toca, grava, filma e ainda é ator. Mas eu gravei uma série também. Ele é o bichão. Eu também gravei uma A série. gente tenta. Eu gravei uma série. Eu gravei Arca de Noé ao vivo. Ele era um dos animais. É. Um dos animais Dos que entrou na animais. arca. Olá, bem-vindos ao nosso Pode Nada. Aqui você pode tudo, inclusive curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast. Deixe seus comentários, converse aí com a gente, que a gente quer conversar com você também. E hoje nós estamos recebendo pai e filho que vão... O nosso podcast hoje é um pouco sobre música. Nós vamos falar sobre música, conversar um pouquinho sobre isso e também sobre o relacionamento de pais e filhos, que pelo jeito é muito bom, né, Rafa? É muito bom. Rafa, bem-vindo, que alegria receber você aqui. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês também. O Rafa já conhecia há mais tempo, né, Rafa? Faz uns tempinhos aí. Tempinho aí. Uns 2, Ele já 3 tá anos. bem velhinho. Conheci Tem bem, carinha já. de novinho, mas... O Júnior eu já vi, mas a gente não tinha conversado ainda, né, Não, Júnior? mas é legal, viu, Fabi? Obrigado de convidar a gente para conversar um pouquinho. Agradecer também para a Nicole, para o Carlinhos, que estão sempre aí dando uma força para nós. Mas ó, top. A gente tá feliz. Eu conheci você no dia que o Rafa foi tocar e você tava cantando. Eu falei, gente, que lindo. Eu fico toda emocionada, né? Eu falei, que legal, pai... O filho ali tocando, o pai cantando, que coisa maravilhosa. Vocês cantam, tocam juntos, você também... Eu sei que você toca, você Eu canta canto também. É. Já faz tempo? Ah, olha, eu lembro de um negócio muito engraçado engraçado e gostoso de lembrar, né? Que a gente estava no carro uma vez e eu estava com um rapaz que é lá da Igreja Central e a gente estava conversando no carro, e estava tocando uma música do Pastor Fernando, inclusive. E aí a gente olhou para trás, o Rafa estava na cadeirinha pequenininho com as mãos levantadas, assim. Ai, que bonitinho. Então, acho que foi a primeira vez que a gente cantou junto, sei lá. Que começou. É muito Oh, gostoso. Que legal. Ó, que legal. desse eu não lembro, mas eu lembro que quando eu era menorzinho, eu ficava grudado no meu pai. Então teve Campuri dos Desbravadores, aquele Intensa Paixão. E eu sempre tava com ele. E a gente ia, a gente cantava, a gente subia lá no palco, cantava junto. Então, é desde pequeno. Desde cara. pequeno, você Sempre. já lembra. Rafa, e fala pro pessoal quem é você, fale mais sobre você, o que você faz, o que você gosta. Bom, eu gosto muito Além de música, isso é óbvio. Eu gosto muito de estar com meus amigos, eu gosto muito da resenha, de conversa. Eu gosto de sair com eles, gosto do meu tempo com a minha família também. Eu sou um cara que conversa bem assim quando a gente tá entre amigos, então eu acho que resumindo, o Rafa é isso aí. E um ótimo filho, óbvio. É, perfeito, Isso né? quase, beira a perfeição. Obediente, É, obediente, sempre, né? Uma pessoa dedicada, dedicado. né? Sim. Ela descreveu bem, né, pai? Sim, sim. 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 Sim, Sim. sim. E, Oremos. Júnior, e você? Me fale mais sobre você. Quem é você? Eu sou meu filho mais velho, assim, porque eu gosto de música, eu amo estar na igreja, eu adoro resenha, né? É que na minha época era conversa, hoje é resenha, né? Adoro ficar batendo papo, conversando, rindo, chorando, seja o que for. Se tem gente perto de mim, eu tô bem. Se não tem, aí eu já começo a ficar meio Aí é. estranho, assim, sabe? E então, é isso. E é legal uma das coisas que eu mais gosto de ser pai é ver meus filhos de alguma forma reproduzindo as coisas boas que eu fiz. É lógico que quando ele reproduz alguma coisa negativa, puxa, isso aí sou eu também, né? Isso aí me causa um pouco de desconforto. Mas é muito legal ver ele com um monte de amigo, ele cantando na igreja, né? E ele, Participando. sejamos sinceros, ele é muito melhor que eu. Ele é muito melhor do que eu O nessa Rafa questão. fala muito que ele vai sair. Tem certeza que tá gravando, Se que é uma vez na achando, né? vida, né? Não, já te falei isso em mil. Não, Ele é muito melhor que o senhor. não, sem dúvida. Em que aspecto o senhor fala? Ah,
Esse senhor sou eu? Então, eu tô Você. É, senhor, né? Foi mal. Não, ó, eu nunca toquei violão. Sabia 3 acordes ali, né? Que foi o que eu ensinei pra ele, né? Aqueles 3 acordes. Tudo que ele toca de violão foi ele, Ele desenvolveu. né? Ele toca praticamente qualquer coisa, né? Ele canta. Então ele é melhor do que eu na música. Ele é melhor do que eu na tocando, cantando. Ele já tá ministrando louvor também na igreja, sabe? E eu Legal. vejo assim que ele tem uma linha de pensamento que é um pouco minha, mas é muito dele. Então, nesse aspecto, ele é muito melhor. E outra, uma coisa que me encanta profundamente é que ele sabe lidar com as demandas mais modernas da sociedade hoje mesmo, sabe? Ele sabe lidar com isso, coisas que eu ainda sou um pouco. Já fiquei ultrapassado, né? Já fiquei A gente ultrapassado. trava um pouco Não, mais, é né? porque é difícil pra gente, né? Sim, sim. Você lidar com essas demandas mais modernas, né? Aham. Eles me ensinam muito, ele, a Ana Clara, eles me ensinam muito por causa disso, sabe? Eles me ensinam nesse aspecto. A lidar com tudo isso. É. Assim, eu vou acabar falando um monte com o seu pai, Rafa, mas eu vou falar com Não, você pode também. falar. Bem Mas mais eu queria interessante mesmo. só Sim. pensar assim, a sua adolescência, como que foi? Como que isso é pra te Se ajudar? você lembrar, tá, pai? Se ainda tiver na memória. Eu tomei o remedinho hoje cedo. Então tudo bem. A sua adolescência, como foi? Você já estava na igreja? Foi diferente? Foi? Mais ou menos. Eu conheci Jesus assim, ali por volta dos 13 anos, né? Eu sou de 66, então vocês vão fazendo as contas aí, tá bom? Então, eu conheci Jesus ali com 13 anos, até foi num momento meio complicado, porque meus pais se separaram, eu fui morar em outra cidade, e aí nós fomos morar na casa de uns tios, né, em Santos, e lá que a gente começou a conhecer Jesus, conhecer a igreja, né, se relacionar. Não foi muito legal, não foi muito fácil para mim, porque eu tinha um sentimento de inadequação muito forte. Eu não me sentia se encaixava. adequado, né? E não é que as pessoas não me aceitavam, que as pessoas me rejeitavam. Não, eu tinha um sentimento de inadequação muito grande. Então isso foi Interferia, foi né? interferindo, né, nas relações. É, tinha ali 5, 6 bons amigos e tal, mas não era assim um cara de galera, sabe? Sim, sim. Como eu vejo que meus filhos são. O Rafa é da galera, a Ana é da galera, entendeu? Então, por isso que eu falei, ele sabe lidar melhor com isso. Já é outro estilo, então. Outra. Rafa, você gravou, né? Andou fazendo. Seu filho é famoso, né? Eu esqueci de pegar autógrafo, porque eu já tentei falar com ele depois que ele fez uma série, mas eu não consigo, entendeu? Porque agora ele tem vários Muita compromissos. demanda. Muita Esses demanda. dias a Netflix mandou mensagem pra mim, se eu não me engano, pra eu gravar uma série nova deles, tá? Mas eu vou ver minha agenda como vai estar ainda. Entendi, imaginei. E aí, como que foi? Cara, foi uma experiência muito legal, porque assim, era de jovem, a série era jovem, então assim, eu consegui trabalhar com os meus amigos, o João Crepaldi tava lá, meu irmão de longa data aí, A gente Então, queria o João aqui também. a gente tava junto lá, eu conhecia o Carlinhos e a Nicole já, conhecemos o Fabinho, então foi uma experiência muito boa e a gente se conectou muito com Deus naquela série. E era legal que a gente virava a noite gravando e a gente resenhava e curtia. Quando parava, juntava a galera toda e ficava conversando. Então, assim, foi uma experiência muito legal mesmo. Que legal. Depois você ficou famoso, você estava no Campuri? Você é desbravador ainda? Não. Não sou mais. Ah, então você não estava lá para curtir Não, o pessoal. tava no Você Campuri. foi? Tava também. E aí, o pessoal pedindo autógrafo. Eu achei que era do Colapso. Mas a gente fala do Campolim também. Ele falou do colapso. Você estava falando do colapso e eu falando estava do colapso. pensando No Pioneiros. na série do Campuri. Ah, então a do colapso você estava com a gente Tava. nos bastidores, né? Mas você não era famoso ainda nessa Não, época. não era Fala a famoso. verdade. Nem agora. Não, agora você ficou mais famoso, que daí você foi pra frente das câmeras. Não, mas essa experiência foi legal também. Eu nunca tinha atuado. E eu lembro quando a gente tava gravando o Colapso, a Nicole e o Carlinhos falaram: Nossa, Rafa, a gente vai conversar com você depois, que mais pra frente a gente vai precisar de um ator e tal. E deu certo. E foi muito legal. Eu pude fazer amigos
Por exemplo, o Felipe que gravou com a gente lá, eu conheci ele de vista, mas eu comecei a ser amigo dele e eu vi que ele é um cara muito legal também. E assim, o reconhecimento que as pessoas deram pro trabalho, assim, foi muito legal. Foi uma experiência incrível, foi muito bom mesmo. Gente, deixa eu explicar. Olha, rolei, né? Deixa eu explicar aqui para vocês um pouquinho sobre isso. Nós fizemos uma série chamada Colapso. Inclusive, se você não assistiu, perdeu a metade da vida, né? Metade. Metade, assim. Cuida do resto. Mas dá para assistir, @colapso, você consegue, Colapso Team, você consegue entrar, ou no Feliz Set Play, porque a gente não é, a gente é famoso ainda, né? A gente é bem, Um pouco. né? Então, no Feliz Set Play, você encontra essa série também. Nesse primeiro momento, ele participou dos bastidores. Então, essa série, ela foi criada não só com adolescentes na frente das câmeras, como também por trás. Então, o Carlinho estava lá, a Nicole estava lá, são os que estão aqui, né, gravando a gente agora, parceria longa aí, né? E depois ele fez uma outra série, que o nome é Pioneiros. Pioneiros, e essa série ele participou na frente das câmeras. Então, o Rafa realmente, né, Júnior, ele é bom de todo jeito. Então, Não, ele ele é canta, top. toca, grava, filma e ainda é ator. Mas eu gravei uma série também. Ele é o bichão. Eu também gravei uma A série. gente tenta. Eu gravei uma série. Eu gravei Arca de Noé ao vivo. Ah, Ele era um dos animais. Um dos animais Dos que entrou na animais. arca. então, Eu era um dos animais. imaginei, pensei assim. O Fiz burro, ao vivo. O burro foi ele que entrou. Olha que eu vou falar, hein? Você falou para eu não falar e você está me provocando, hein? Provocando, você vendo? Você, além disso tudo que a gente falou aqui um pouquinho, você é professor, você estava falando. Sim, eu fui professor, né? Eu tô sem atuar desde 2008, mais ou menos, por conta de uma doença autoimune que eu desenvolvi, e aí eu fiquei afastado. Mas eu era professor de história. História é a matéria-mãe, né? Mas flutuava geografia, filosofia, religião e tal. E atuei ali de 80 e alguma coisa até 2008, mais ou menos. Ah, tá. Como professor de história. De história. Cheio de histórias. Não, meu pai. A gente, essa Meu pai? Tranquilo, Conversa né, filho? Tranquilo, né, filhão? Ele não fala muito, ele não conta muita história, não. Não. Ele gosta mais de matemática. O forte dele é matemática, né? Entendi. Deus me livre. Matemática é o que há. Ele vê assim na rua, ele atravessa pro outro lado. Se ele vê alguém que fala de Nossa, matemática. gente, é uma dificuldade mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade com matemática que é um negócio. Tudo que envolve a matemática, né? Você imagina, para eu terminar o ensino médio, né? Química, física, matemática. Nossa, isso aí era terrível, gente. Pra eu terminar o ensino médio também foi ruim. Difícil, né? Isso que a gente faz no ano. Você sabe que eu sou o contrário, né? Eu amo matemática, física, química, matemática, Termina a parte aqui. de genética. Vamos terminar aqui esse podcast. Já não gostei de você. Só que eu fiz letras. Então você faz tudo. Não, porque qual era a minha dificuldade em matemática nessas áreas? Eu sou um pouco desatenta. E aí eu errava, então estava escrito 8, eu botava 3 ou vice-versa. Opa, olha eu me atingindo aqui, só um minutinho. Eu invertia número, eu trocava mais por menos, então aquelas equações quilométricas, Gigantescas. imagina. Aí eu ia na prova, eu tentava bater. Então eu nunca tirei notão, tipo 10, 9. Eu sabia o conceito, eu sabia as coisas, né? O que tinha que ser feito, mas eu errava. E aí, na hora de escolher uma profissão, eu tinha outro sonho de profissão, né? Outra ideia, mas por causa do meu casamento não encaixava mais a ideia que eu tinha antes. E aí eu fui escolher o que eu vou fazer. Aí eu resolvi fazer letras, porque letras não tem a parte de errar menos mais. Tem outros erros, tem outras... Eu tive muita dificuldade com a matemática. Muita dificuldade mesmo. Tenho até hoje. Mas eu aprendi uma coisa com a matemática, Fabi. Eu lembro de uma prova no ensino médio, eu já não lembro que série que eu estava, que a gente tinha que usar equação de segundo grau. E eu nunca aprendi a fazer aquilo. Mas aí eu descobri,
na minha cabeça, né? Eu descobri uma maneira de ir bem na prova. Eu vou decorar essa fórmula. E aí fiquei decorando x é igual sobre 2A, só lembro o final lá. Sobre 2A, né? Aí fiquei decorando, decorei a fórmula. E eu falei, bom, se eu sei a fórmula, eu sei resolver o problema, né? O que você acha? Deu errado. Deu muito errado, né? Muitos anos depois, eu lembrei disso e eu lembrei da minha relação com Deus. Eu sabia um monte de teoria, sabia um monte de fórmula, mas eu não sabia resolver problema. Entendeu? E isso me deu um insight muito grande, que eu tinha que experienciar Deus, experimentar Jesus de verdade, sabe? Experimentar para resolver problemas. E aí eu passei, eu acho que foi o momento que eu passei da teoria para a prática. E isso fez uma diferença muito grande para mim. Então, a matemática me ajudou. Tá vendo? Em algum grau, em algum gênero, Facilitou alguma facilitou coisa. muito. Às vezes a gente fica só na teoria, né? É. Só no. E é Que é interessante. boa, né? Não, Que é, tem que é o seu necessária, valor, que é né? necessária. A gente precisa ter o conhecimento, mas precisa saber aplicar o conhecimento, né? O conhecimento sem aplicar É só conhecimento. é só conhecimento, né? E pra você, como que é esse seu relacionamento com Deus, Lá em com a casa- matemática? Não, com a matemática Não existe. Agora existe um pouco pela profissão, mas a gente tenta correr um pouquinho. Mas com Deus é um relacionamento muito, vamos dizer assim, normal. Eu gosto muito de ir pra igreja, eu gosto de participar, de cantar. Então, eu faço minha meditação no meu tempo, porque meus dias estão muito corridos. Até pela fama, né, que você falou, que Né? O sucesso fica traz difícil, essas né? coisas. Mas assim, a gente sempre arranja um tempo. É, Então é uma relação muito normal, assim, não tem nenhuma firula ou alguma coisa assim que fuja do normal. Na sua adoração, o que que você gosta mais de Na fazer? minha adoração, Além- eu gosto de cantar. Cantar, né? Eu gosto de cantar. Eu gosto de É pegar a meu parte violão, melhor. tocar um pouquinho, cantar. Vocês criam também Ainda músicas? não. Eu faço letras de Você faz música, letras já. mas música mesmo, eu não tenho nenhum conhecimento musical. Se você botar uma partitura aqui, eu não sei ler a partitura, Nem eu. entendeu? Mas você sabe construir A gente tenta acordes. a gente vai conversando. Ele não é muito teórico também, mas ele sabe mais de Da música. música. Isso. Tem mais sensibilidade, por exemplo, para fazer harmonia. Ele ouve uma música e ele consegue fazer harmonia. Na maioria das vezes ele consegue fazer uma harmonia ali. Eu já tenho mais dificuldade, eu tenho que ficar ensaiando. Mas pra falar que a gente nunca fez nada, ele tem uma música boa na vida dele, É. que foi a que ele fez pra mim. Porque Ah, ele fez é? pra mim, né? Senão não ia ser boa. O detalhe, né? Você pode ver nas melhores plataformas digitais. A melhor música foi a que ele fez pra você. É, Por que foi. será, né? Porque ele fez pra minha irmã também, mas não teve. Não foi tão Não bonita. teve tanto engajamento assim. A sua A minha é O dia que especial. você chamar a Ana Clara, você vai ver essa história contada com a A outra versão. É. Ela é mais nova ou é mais velha? Ela é mais velha. mais velha. Ah, ela é mais velha. É, um o seu ano e irmão meio. mais novo. Ah, você. São dois? São três. São três. Nós temos o Bruno, que está com 30 e alguma coisa, né? 35, Eu não 34. sei. E o Bruno já é casado, tenho dois netos lindérrimos, né? O Gustavo e o nosso glorioso Henrico, peça rara, né? E aí tem a Ana, que vai fazer 21 Aí, Eita, é, faz- semana agora, Pergunta e minha. você 19, É. tá vendo? E eu, não, chega, É. vamos passar. Você já vai pra pré-história. É, Mas é engraçado essa história da idade do meu irmão, que a minha mãe, ela sempre falou da idade dele pra gente, e eu parei de contar no 28, porque ficou 5 anos seguidos em 28. 28, Aí eu não daí sei quanto tá ele mais. não passava. então, por isso que eu Não falo, avançava a fase. 30 e alguma coisa que o Bruno tem, É. mas eu não... Que agora parou no 30. Agora parou no 30. É que teve um tempo do 28, aí 5 anos de 29, 5 anos de 30. Entendi. Aí agora Já a gente deve estar com vai parar. 83, Por aí. 85. Tá mais velho que meu pai. Não, tá não. Aí é difícil. É. Tá difícil avançar. E a começar sua a abrir minha irmã, boca aqui, você tá? então conviveu mais tempo com a tua irmã? Ou você também tinha seu irmão como Não, referência? eu tive meu irmão até uns 10 anos. É, mais ou Por menos. aí. Aí ele se casou, aí ele mudou de casa, aí ficou eu e minha irmã. Mas a nossa relação sempre foi muito boa. Não tanto com a Ana, mas com o Bruno sempre foi muito boa. A gente gostava de brincar.
Eu lembro que a gente se divertia, a gente morava num apartamento aqui em Sorocaba, e a gente brincava no apartamento, a gente dava risada. Então, a minha relação com o Bruno sempre foi muito boa, né? É. Com a Ana também é boa, é que convive, né? É irmão, né? Irmão, convive e tal. Ó, teve uma época difícil, teve uma época bem difícil. Hoje já tô ficando preocupado porque está virando um pouco de cumplicidade, sabe? Vixe, aí é porque tenso, hein? naquela época que um queria prejudicar o outro, então um falava, qualquer coisinha que acontecia, pai, Eu vou falar olha, pro meu fez pai. isso, fez isso, fez isso. E aí eu ficava sabendo de tudo, entendeu? Hoje já não sei de tudo, Vixe, aí complica, né? Porque A gente dá nosso jeitinho, né? porque vai criando uma cumplicidade. É óbvio que também tem os conflitos, porque Não, é da assim, relação humana, né? lá em casa éramos 3 mulheres. Meu Deus. Ela Querido. pegou minha roupa, eu não emprestei. Cadê meu sapato, Theo? Theo, você pegou meu sapato de novo. Não fui. Não, mas assim, a minha relação com a Ana melhorou muito mesmo. Melhorou. Tanto que agora a gente faz parte do mesmo grupo de amigos, então assim, a gente tem que conviver. Não, a gente não é melhor amigo, Minimamente mas bem, a né? gente tenta a paz. Então a gente sai de fim de semana, a gente passa o sábado junto. Agora mexa com um. Ah, já era. Mexa com um. Já era. Não dá. Vira leão, vira leoa e sai caçando pra. E ele é o tipo de irmão, você é o tipo de irmão que não pode chegar perto, os Não, amigos não, querem nós estamos chegar morando perto por da um Ana, namorar e senhor, tal, né? como que é? Eu quero que ela ache alguém. Tá na hora já, né? Já Não tá na tem, hora. não tem defesa, não. Por isso. Mas você avalia, assim, não, esse alguém avalia, não, né? avalia. Mas Tem eu que- falo, mas ela não ouve, então tá tudo Não bem. adianta nada. Mas achando, tá tudo certo. É, Estamos em jejum e oração. Jejum e pra oração. que ela consiga arranjar Faz alguém. 21 anos que a gente tá em jejum e oração. É, não é muito tempo, realmente ela tá muito, muito velha, tá precisando. Eu vou- 21 eu vou anos são cortar e vou mandar muitas no grupo da cidades. família. É Vou mandar no muito grupo da tempo, família. 21 muito anos, é. Muito tempo mesmo. Até porque eu casei na tua idade. Meu Deus. Eu vou esperar um pouquinho mais. Pode esperar, Eu vou é esperar um bom pouquinho. esperar. Faz bem esperar, faz muito bem. Me fala um pouquinho mais, o que você está fazendo? Você estava falando que você trabalha, o que você está trabalhando, Agora Rafa? eu trabalho na área de elétrica. Eu trabalho numa empresa que ela faz soluções sustentáveis. Painel solar, a gente faz iluminação pública, projetos de eficiência energética. Eu entrei agora nessa empresa, vai dar um mês por aí, então não tenho conhecimento ainda total sobre a área, mas eu já trabalho na área de elétrica há um tempinho. E é uma área que eu aprendi a gostar. Apesar dos riscos que ela tem, eu aprendi a gostar porque eu sinto que eu posso ajudar muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela necessita, todo mundo precisa de energia agora. Né? Não tem como O viver sem tempo todo, energia. não. Não tem como. Então, através da empresa, através da minha mão de obra, eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas por essa área. Entendi. Então, eu escolhi um pouco, eu fui aprendendo, não tenho formação ainda, estou cursando, mas eu não tenho formação. Processo, sim, Mas eu senti que eu posso ajudar muitas pessoas através dessa área. nessa área. E o que isso tem a ver com matemática que você comentou aqui? Muita fiquei fórmula. curiosa. A gente tem que fazer muito cálculo da energia. Às vezes a gente precisa calcular a potência da usina. Que a gente chama de usina os projetos que a gente faz. A gente tem uma usina aqui em Sorocaba muito grande, a maior de São Paulo. E a gente tem que calcular a potência, quanto que ela vai gerar de energia. Então tem várias e várias fórmulas. E a parte da energia elétrica, ela é muito grande, não tem só essa área. Ela tem subdivisões. Então, assim, cada subdivisão tem o seu Fórmula modelo, sua diferente. fórmula. Então, assim, é muito Então, complexo. aquelas formas que eu aprendi, elas são úteis. Não todas. Nessa área que eu uso, não todas, mas você vai Tem usar algum algumas. lugar que Você você vai precisar usar. alguma hora você vai usar. Porque o pessoal fala, gente, de humanos, fala assim, pra que eu vou usar aquele monte? Não é? Eu uso regra de 3 muito. Eu uso regra de 3. Regra de 3 a gente usa muito, Eu uso subtração. Eu recebo, aí eu vou fazer a subtração, É. geralmente não sobra nada. né? Daí você faz a menos, Menos, só vai subtraindo. só fica o negativo. Você aprendeu a usar o negativo. Mas é interessante, eu não tinha pensado assim, que realmente precisa da A gente matemática. usa bastante. A matemática. E agora você ama matemática. Não. Mas a gente tem que fazer. Né? Mas não é interessante que quando a gente encontra algo, tipo um objetivo. Por exemplo, eu odiava português.
Eu fui fazer português porque eu achei que com português eu poderia ajudar mais as pessoas, porque é línguas, né? Então, mas na hora de escolher, e porque matemática não ia rolar para mim, física, química ia dar errado. Imagina eu lá no quadro trocando menos por mais. Não dava. Não dava. Imagina o Rafa, meu aluno, e eu errando a fórmula lá no quadro. Não, errando Já era. a gente se entende. Não, Menos com menos dá mais, né? eu acho. Não sei. Também não Sou de sei. humanas. É assim. Eu não lembro. Eu sou de humanas. Eu não posso Mas ajudar. assim, eu esqueci o que eu tava falando. Que você tinha problema de trocar número lá na lousa, se você É. tinha professor. Fazer português. Aí eu fui fazer português e eu não lembro, mas eu não vou lembrar. Então, mas tem uma história muito boa sobre a minha profissão agora. Eu lembro que eu tava no 3º ano, minha professora Nalva de física, ela tava apresentando um tema lá de resistores pra gente, que é uma parte da elétrica. E eu lembro que eu tava conversando, tava eu e meus amigos assim perto, turma do fundão assim, né? Aí eu falei, nossa, cara, eu vou dormir, que eu tinha esse problema de dormir nas aulas, né? Mas Sono. era presencial, é. Aí ela tava explicando, eu falei, ah, cara, não vou prestar atenção nisso, eu não vou ser eletricista. Dito e feito. Viu? E agora faz falta. Se eu tivesse conhecimento da época, Fala pra Nalva. Nalva, volta pra eu minha já vida. falei pra ela. Eu Então- sinto sua falta, eu sinto Mais saudade. uma aplicação espiritual para isso. Presta atenção no que o seu pai fala, porque um dia você vai ser pai. Viu? Um dia você vai voltar, pai, porque eu não te ouvi E antes. você vai sentar desse lado no podcast. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. Viu? Tomara. Amém? Amém. A igreja diz amém. Ouviu amém da congregação? É. Obrigado, Nicole. Ai, ai. Contrário do mesmo sinal, votado. Pronto. Eu lembro, eu tava falando, porque quando a gente acha sentido pra alguma coisa, e aí tem a aplicação espiritual, parece que É. é melhor. Por exemplo, quando você tem um porquê. Por que que eu aprendo isso? Que foi Por o que que eu aconteceu aprendo? comigo. Aí você fala assim, não, mas isso não é tão ruim. Isso é legal. Só que quando não tem sentido, não tem um porquê, você fala assim, pra que que eu vou aprender isso? Pra que que eu gasto tempo com isso? Você sabe que história era uma matéria que eu gostava. Eu tive dois professores bem distintos. Eu tive um professor muito divertido e ele praticamente falava a prova pra gente. Só que para você entender o que ele falava, você tinha que ter estudado. Porque ele falava meio embolado e você pegava alguma coisa embolada assim e sabia a linha do que ele queria. Só que se você não estudasse, você não sabia. Não adianta. E eu tive outro professor que trabalhava mais na questão assim, eu tinha que saber o conceito, era mais profundo, assim, eu tinha que saber argumentar. Então eu afundei na prova desse segundo, porque eu esperava que ele desse as dicas, né? E ele não dava as dicas. Então eu tive dois tipos de professores na história. E eu gostava de história. Eu gostava dessa questão de aprofundar e tal. Mas eu acho que eu gostava dos professores também. Faz a diferença você gostar da pessoa Faz. também. Eu tive Né? algumas professoras de história, assim, que até hoje eu lembro com muito carinho. Nossa, pessoas que marcaram minha vida mesmo, sabe? Agora, é interessante, né? Eu morava em São Roque, né? Pertinho. Pertinho aqui, uns 30 quilômetros mais ou menos. E eu tava com 17 anos, tava acabando o ensino médio, né? E aí, vamos fazer uma faculdade. O grande sonho da minha família era ter alguém que fizesse uma graduação. Eu lembro que a minha avó sonhava com isso e tal. E eu vim para Sorocaba para fazer inscrição no vestibular de educação física. Que eu gostava, Legal, né? Eu gostava tal. E eu vim para educação física. Só que naquela época não tinha internet, não tinha essas facilidades todas, né? Aí eu cheguei aqui e me deparei com uma surpresa, assim. Tinha vestibular no sábado. E aí eu falei, poxa, e agora, né? Tô aqui em Sorocaba, não conhecia a cidade, conhecia minimamente, assim, né? Sim, sim. Falei, poxa, agora se eu voltar com esse dinheiro aqui, né, da inscrição, poxa, todo mundo vai ficar chateado. O que eu posso fazer? Olha que maneira de escolher a profissão, né? Aí eu fiquei pensando, sentei em algum canto, fiquei pensando, né, que matéria que eu gosto. Matemática, Deus me livre, né? Ai, física, química não, tal. História.
História, talvez. História. História é legal. História é legal. E tinha a faculdade de História aqui em Sorocaba. Falei, vou fazer inscrição no vestibular, depois eu vejo. Passei, fiz e segui a vida. Então, não foi uma escolha assim, um sonho de Da vida, um vida. projeto. Como eu vejo que hoje meus filhos têm, né? Como eu vejo que muitos jovens hoje têm. Que eu acho legal pra caramba. Sim. Mas foi legal. Tipo, foi o que deu. Mas foi Dava legal. no momento, assim. E eu tive um certo conflito que só foi resolvido depois que eu saí da profissão. Eu sempre falava, eu não gosto de ser professor. 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 E sempre aquilo ficava Aham. me trazendo uma carga emocional negativa, Aham. né? Depois que eu saí, que tive aquele episódio que eu falei pra você da doença autoimune e fui fazer terapia e tal. Uhum. Aí um dia a gente tava conversando lá na terapia e a terapeuta falou assim, você fala bastante, né, que você não gostava de ser professor, mas você fala na igreja, não fala? Falo. Você prega, não prega? Prego. Você ministra. E sempre você fala com ânimo, com entusiasmo, né? E parece que você gosta, né? Por que você não gostava de ser professor? Começando a pensar nisso. O que o que prejudicava a minha relação com o magistério não era dar aula, porque aquilo me dava muito prazer. Era toda a parte administrativa. Fazer prova, corrigir prova, É. lançar nota e aquela... Entendeu? Não é o falar, né? Não é o Ensinar. Ensinar é gostoso, gostoso. né? O problema é ter a parte técnica. A parte administrativa da coisa. Matemática. É. É a parte matemática que é o E problema. meu pai sempre teve um problema com papel. Tem um problema sério Ele com tem papel. ele tem um grande problema com papel. Então, assim, prova sumia. Tenho Não. certeza. Ai, que Peraí, calma. desespero. Senão vão me processar. Sumia, não sumia. Ela demorava para se corrigir. Entendi. Entendeu? Qual o dia que tem que Você entregar? imaginava que ela ia se corrigir sozinha Eu e não imaginava que ia acontecer uma coisa ali e tal. Então, assim, quando que tem que entregar nota? Segunda-feira. No domingo à noite eu tava lá, né? Sim. Tem coisa de prova, tem que entregar amanhã. Então, eu sempre, assim, as pessoas que trabalharam comigo, elas sofreram muito, porque eu atrasava, eu entregava em cima da hora, depois da hora. Não era a minha... Era a parte difícil. Era meu calcanhar de Aquiles ali, sabe? Se tivesse como terceirizar essa parte, né? Né? Fala assim, olha, a parte da sala eu faço. Tinha que arranjar um professor que não gosta da sala. É. Entendeu? Então, fazer parceria Uma IA, uma inteligência artificial para fazer essa parte. para corrigir mais fácil. O Forms Sim. faz prova só por Forms. Google Forms é uma plataforma que você... Negócio de internet? Daí você já põe Analógico. múltipla escolha, daí a pessoa já preenche, já sai. Mas Como aí, fazer dissertativa também. mas Tem. aí o aluno não vai achar a resposta lá? Vai. Daí você escolhe se você. Não, eu não fazia isso na minha época. Nunca, né? Jamais. Não, era o Procurou Google nada que no fazia. Google. O Google quis fazer dupla com ele. Era trabalho em dupla. Entendi. Eu e o Google. Eu e você e o Google. Né? E deu certo, né? Pode falar isso, né? Não, quando ela vai cortar depois. Depois, você fala isso, depois vão tirar o seu diploma e vão falar assim, não, então volta agora pra cá, foi, já agora quero já ver. foi. Agora, Mas é engraçado que mesmo com esse tanto de problema que meu pai tinha com papel e entrega, eu conheço alguns alunos dele e todo mundo fala bem dele. Eu não sei como, mas todo mundo fala bem dele. Que ele eu também era um não sei professor como. muito bom. Ele chegava, ele conversava, ele dava risada, fazia piada, explicava. Então, eu nunca tive um feedback ruim seu, não. Não, mas tem gente que, né? Mas assim, realmente eu tinha uma a relação boa. questão era o papel, então, a Mas sua luta. às vezes também, a questão de vocês falar bem, de se relacionar bem através da oralidade, tem um perigo, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. Não dê risada da minha primeira piada. Eu não paro mais. Não, para. Eu tava tentando achar a piada pra Entendeu? ele. Eu não paro mais. Então, isso é complicado. Porque eu me empolgo facilmente. Entendeu? E quando eu me empolgo, aí é difícil. Porque eu perco a medida. Ele só para quando ele dorme depois. Rafa, você tem que montar um stand-up com ele, então.
Agora mudar de área, ao invés Eu de tenho medo, louvor, eu tenho fazer um medo. stand-up, Faz entendeu? iluminação. Eu tenho medo. Não, eu contrato. Tem uns amigos aí que fazem É. iluminação. Tem uns amigos aí que gravam É. também, né? Dá Eu fico pra lá, eu fico assistindo só. Tá bom. Fico dando risada. fazer um stand-up. Tem um amigo que tem estúdio aí, eu vou ver com ele. Veja, veja. É, um amigo É. bom, Bom, Chique. bom. né? E a gente faz só É. stand-up, vai no Só stand-up. stand-up. Você já queria me tirar daqui mesmo? Então, logo, Já queria logo que eu não vou tá aí. estivesse aqui, Eu vou tá então. aí. Cuidado, hein, Então, Fabi? a gente tá Meu Cuida. Deus, nessa coragem. negociação Cuidado aí. comigo. Tem que ter coragem. Tá nessa negociação ainda de mudar de função aqui. Não, não dá não. Vamos fazer um podcast uma vez com a Fabi? Bom, A gente entrevista ela? Vamos? ó, Ó, pode fazer. Pode fazer. Eu sou Olha, boa. já tem É, até um nome. mudou o nome. Era Pode pode, fazer. pode nada, agora Essa pode menina fazer. é da mídia, pode hein? tudo, pode tudo. Pode tudo. Pode fazer. Pode né? todas as coisas. Eu tava aqui pensando. Você nunca pensou em ser professor como ele? Mas nem sonhei, nem pensei, passo longe. Então Não, você já não é pegou o pra mim. trauma dele. Não, não é nem trauma, é que não é muito minha área. Eu não. Você tem algum filho professor? Não. A Ana é pedagoga, né? Tá se Ah, formando ela é agora. pedagoga. Mas não é pra mim, não. Eu não gosto dessa parte de. A Ana dar aula. ama isso, gente. É. É. Ela já é Já da. fiz tratamento, tudo, mas não tem jeito. Ela, Mesmo assim, ela é o que ela quer mesmo. É, ela ama. ela, é o que ela E gosta. ela mesmo. gosta dos pequenininhos, ela gosta da, sabe? Ela curte essa formação, assim. Do cuidar. Hoje eu já tô mais conformado. Mas pra mim não dá certo, não. Não é a gosto sua. muito de- Deixa eu fazer uma pergunta. E como que rola os ensaios? Porque começou bonitinho, né? Começou, que fofinho, cantei com ele no carro, ele tava de mão levantada, daí você também falou que você ia com ele e tal. E agora, pra ensaiar, pra treinar, como que é? Rola Então. briga de vez em quando? Não, com ele não. Com ele Não? Mas assim, eu já fiz alguns programas nas igrejas aqui de Sorocaba e eu me fechei com um grupo. Eu tenho um grupo que é bem fechado comigo. Então a gente, toda hora que alguém pede, por exemplo, esse ano já pediram 2 igrejas, falaram com a gente, vocês conseguem fazer? A gente faz um musical. Vocês conseguem fazer um musical aqui? Aí a gente vai, ensaia, a gente vai fazer um agora na Igreja Central de Sorocaba agora. Eu acho que é em maio. Maio ou junho. A gente vai fazer, então a gente já tá na correria, todo final de semana a gente tem ensaio. Então, e nessa apresentação eu vou estar como cantor e ministro. Então Ó. a gente junta o pessoal, a gente ensaia e assim, eu levo muito na boa. Eu tento levar muito na boa. Eu tô como um dos cabeças lá e eu sempre tento deixar muito livre. Eu gosto que a pessoa se sinta à vontade pra ir cantar. Eu Entendi. sempre deixo a pessoa tranquila, porque ir cantar forçado não é muito Não é legal. bom, né? Então, Você que coordena o grupo que o senhor canta, que você Não. canta também, não? não. Mais um senhor, eu me retiro. Foi mal. Não, mas o grupo dele Não, é que ela não é tem mais. no grupo de louvor que a gente canta, é o esquema um pouco diferente. Não existe um grupo fixo, né? Existe um grupo de cantores e de músicos e tal. Aham. E aí toda semana a gente recebe pelo aplicativo, olha, você tá escalado, a música é tal, o Ah, ensaio vai ser de hora. São 2 grupos diferentes. Uma parte do louvor da igreja que a gente É. frequenta no Campolim e essa parte dos eventos, das programações que não tem uma igreja fixa. Entendi. Então a igreja me chama ou chama um amigo meu, a gente conversa e a gente marca uma data. Aí a gente escolhe uma música, a gente monta um musical novo. Se eu não me engano, a gente fez 4 ou 5 já, e todo musical que a gente faz, a gente dá uma repaginada, Que legal. troca as músicas, tenta trocar o pregador. Então a gente faz um bem bolado bem legal. São outros ministérios, né? Eu participo do Ministério de Louvor da Igreja do Campolim. Ele participa também, e aí já participa mais, porque eu participo cantando só Aham. e falando. Ele participa falando, cantando, tocando, e aí ele tem Organizar o foco, né? Que é um coral de jovem adolescente. jovens, né? Sim. E aí tem os ministérios também que eles fazem, os ministérios que eles fazem de musicais mesmo, né? E às vezes vão ele com a Ana, com a Bianca, eles vão cantar em alguma igreja. Então já ele participa de outras coisas, né? Entendi. Outras coisas na parte de música. É. Série, né? Às vezes também, Sim, né? sim. Faz, e aí ele vai participando. Vai por outros É caminhos. o que a gente gosta. Por exemplo, teve o congresso de filho de pastores, a gente foi, tocou também.
que a gente tava lá. É. Então, assim, é o que eu gosto. Eu gosto de sair, porque a gente pega, vai todo mundo num carro, aluga uma vanzinha, vai todo mundo pro mesmo lugar. Então a viagem só conversa, então é o que eu gosto. Eu gosto disso aí. Eu tô vendo uma aliança de prata aqui. É, Chamou a minha namorada. atenção. Ela é da. Bianca, que ele Ela fala. faz parte também Faz parte isso também. faz. do grupo. Ah, Aham. legal. É bom, né? Sim, Quando. eu Sim. conheço ela desde pequeno. Ah, que Nossos legal. pais são bem amigos, então eu conheço ela desde pequeno. E a gente foi se aproximando de 2 anos pra cá. Então a gente. Aí. Nós éramos em 3 grandes amigos, Fabi. Eu, o Vandão e o William. Aí a vida foi passando, a gente casou. Não a gente, nós três, né? Pelo amor de Deus. Por favor, Calma. toma cuidado. Corta isso aí. Casamos, né, tal. E nós tivemos nossos filhos e filhas. Eu tive um filho. O privilegiado. Todos os outros tiveram filhas. Então, gente, há coisas que são impositivas. Eu não tenho pode fazer como nada, né? Não tenho nada a fazer. Então, eu só posso agradecer. A eles, né? Podemos agradecer a Deus. E meu filho está namorando com a filha do William, da Marcinha, que é uma bênção. O que eu posso fazer, né? Que legal. Tá bom demais. Tá bom. É. E estamos aí em oração pela Ana. Se alguém tiver, pode mandar. Porque contato os vai seus estar na amigos descrição. não contribuíram. Eu vou Porque deixar aqui você na contribuiu descrição. para os amigos, Mas assim, mas os amigos não contribuíram. teve um a amigo que providência. contribuiu, mas assim, né, que não podemos. Com... Ah, não podemos? Não podemos, mas sim, teve um amigo que contribuiu, teve 2 filhos, são muito amigos nossos também. Ah, é verdade. É, Estamos Mas a Ana não contribuiu nesse caso, ela não escolheu. Ainda não. Não. Ainda não. Não. Mas vai ter o momento certo. Vai Na chegar a sua plenitude dos tempos, Vai chegar a hora que dele. está prometido virá. Vai chegar o tempo. Vai chegar. a hora. Varão. Muito bom conversar com vocês, gente. Eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, posso? Pode? Eu tenho uma Não sou cola muito aqui pra brincadeira, fazer a mas não- brincadeira. Ah, não. Não, você Verdade. não gosta de brincadeira. Não. Quero fazer uma brincadeirinha. Quando vocês estão cantando, quem que faz mais, né? Quem é mais provável esquecer a letra da música? Ele. Ele, com Não é certeza. provável. É É certeza. certeza. E quando você esquece, você faz o quê? Eu olho pra tela. Ah, eu tem a pensei que você folhinha. esquecesse, que E eu- você mudasse a letra. E eu erro a letra também. Ele muda a letra também. Eu erro também. Ele muda a letra, ele erra a letra, ele esquece a entrada, mas sim. Não, entrada menos agora. Eu tô ensaiando Tá mais. ensinando. Mas assim, eu erro a letra lendo. É falando. difícil ensaiar pra você? Tem que Não, ficar. O ensaio não. é ruim, assim. Não, pra eu você? prefiro. O momento que a gente tá cantando com a igreja do que o ensaio. Mas eu gosto de ensaiar também. É. Mas letra é um negócio absurdo. Né? Mas assim, Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu cantava num grupo, o grupo que eu cantei mais tempo, que era o grupo Tons e Vozes, começou aqui na Igreja Central e depois cresceu. E tem uma música que era a música que ficou mais conhecida do grupo, que era Eu Tenho um Sonho. E era eu fazia o solo da música. Nós cantamos, sei lá quanto tempo eu cantei, mas olha, muitos anos. Não teve uma vez que eu não fosse cantar com uma letrinha na mão, porque Uma colinha. eu lembrar de letra é um rosto de pessoa. é. Ele não lembra. Não é pior. A letra, Pior? a letra é pior. Nossa. A letra é pior do que lembrar de onde eu conheço a pessoa. Sabe? Mas ele tem um dom assim da cara de pau. Ah, sim. Que ele erra e É. ele finge que não aconteceu nada. Eu percebo porque eu já sei que ele vai errar. Eu já fico, aí eu fico esperando. É Quando verdade. ele erra, eu olho assim pra ele. Então assim, eu já sei, mas E às vezes as quando você pessoas tá não no reparam. teclado e ele erra o início, erra. Não, Você eu se olho adapta, pra já ele também. aprendeu. A gente ensaia o erro. É, Sabe? A gente ensaia o erro. Porque, assim, a letra é bem provável que eu vou esquecer. E assim, muito é bem provável que a gente que está assistindo nem saiba que É, você errou não também. percebo. Então, provável. mas como eu sei, aí eu olho pra ele e eu já sei que ele vai errar. já Mas é engraçado, eu dou risada. faz parte da vida. E quem é mais provável chorar? Se Olha, emocionar. Acho que empata, hein? Eu choro por tudo. Sério? Eu choro choro por contigo. Os dois são emotivos. Eu gosto de Ele chorar. puxou você, então, na É. emoção. É por aí. Ah, acho que é aqui dá 2-2, hein? É porque eu choro muito. Por exemplo, no musical que eu fiz, todos que eu fiz eu chorei. Sério? Eu choro. E eu não ligo de chorar, não. Não. Eu choro mesmo.
Eu choro de ver ele cantando, de ver ele tocando, já me emociona. Eu Então, também, no dia que eu vi vocês dois cantando e tocando, não, eu me é emocionei emocionante. lá. Eu falei assim, ah, que coisa linda. A Ana, Que quando eu vejo a Ana fofo. cantando também, sabe? É complicado. É, Complicado, pra mim é complicado. A gente é chorão, é de família mesmo. É, é uma família chorando. A Ana chora também. Chora também. chora. Quando a Ana chegar aqui, a gente já sabe tudo da vida dela e a gente vai fazer uma exposição da vida Pode dela. perguntar desse nosso, do amigo, meu amigo aí, que o Do pai dele varão faz uma pizza, não. ungido do Senhor. É, do varão É, que ungido. faz uma Pode pizza, por perguntar. que ela não pensa nisso? Pode Entendi, perguntar. Pode perguntar. entendi. E alguém já pensou assim, ah, não quero mais cantar, não vou mais cantar, não tô afim, não... Alguém pensou em Eu desistir? pensei. Alguém? Ah, a gente tem esses piripaques de vez em quando, né? Aí, ah, Tem, né? Ah, dá uma crise existencial aí, mas Eu pensei algumas vezes já. Eu já dá. pensei algumas vezes. e o que que faz você? É que eu gosto muito. Tipo, por exemplo, esses musicais Você que eu fiz gosta esse ano. muito e você pensou em É, parar. não, mas é porque assim, é muito difícil organizar as coisas. É difícil organizar. Aí você quer que os outros gostem tanto quanto você, seria E, isso, então. tipo, é difícil lidar com pessoas. Eu gosto muito do grupo que eu formei, que a gente se auxilia muito quando a gente vai fazer, mas assim, ser o cabeça, tentar coordenar as coisas, óbvio, eu não decido tudo. Uhum. Eu sempre passo pra eles. Mas assim, querendo ou não, a responsabilidade maior ali tá comigo. Então, às vezes eu fico tão estressado que eu já pensei em desistir umas 3 vezes, mas aí a Bianca vem falar comigo, meu pai fala comigo, o pessoal do grupo fala comigo, e daí não tem como. É que Não tem como sair. convivência com o ser humano é a melhor e a pior coisa da existência, né? Porque é difícil. É difícil e é complicado porque, mesmo que a gente não queira isso, mesmo que a gente não queira, a gente acha que tem a solução para tudo, né? A gente acha que sabe a maneira certa de fazer a coisa. A gente acha que a gente sabe fazer melhor que o outro. Não tem como. É uma coisa que você tem que se policiar muito, porque senão você quer ensinar até para Deus. Ó Deus, age assim. Pera lá, o senhor não O senhor não, entendeu tá, o que eu... o senhor não entendeu que eu estou explicando para o senhor, Não né? era esse caminho, Então é senhor, era difícil, né? outro. É difícil porque você vai cantar com alguém que toca, você vai tocar com alguém que canta, você vai cantar junto com outro que canta. Então vai chegar um momento em que vai ter uma Tem divergência, diferença, né? é. Mas assim, se tem uma pessoa que me ajudou a não desistir nesse caso mesmo, foi o meu amigo João Crepaldi. É. Que ele sempre tava comigo. E a gente é amigo há uns 7, 8 anos. Então ele sabe lidar comigo. Ele falava, Rafa, eu sei que você vai estar estressado, é só uma fase. Aí passava 1, 2 dias, aí já voltava. A gente já tava conversando, já tava decidindo coisa. Então assim, ele foi muito especial. Ele Essa é uma questão legal. Essa é uma questão legal, Fabi. Os meus filhos, todos eles têm uma capacidade incrível para escolher bons amigos. Sabe? Eu já tive outros problemas com eles, mas eu nunca, nem com o Bruno, nem com a Ana, nem com o Rafa, eu nunca tive problema com Você tem que amizades orientar com inadequadas. relação Não à precisei amizade. orientar. Não precisei. Nunca precisei. Sabe? Eles têm uma capacidade incrível de aceitar a convivência de pessoas legais. O João Vitor, também conhecido como Johnny, né? O Johnny é um cara Não pode falar espetacular. muito dele, que eu fico emocionado. Ah, você já tá com Ele é saudade. espetacular, sabe? Ele é o querido, Sabe, né? a Ana com a Bianca, a namorada do Rafa, elas são muito amigas com a Anne, que é do Vandão, sabe? Então, eu tenho outras questões. Poderia falar de outras coisas, mas a questão de amizades boas, sabe? Eu nunca tive que orientar meu filho, falar, "Ah, filho, esse cara aí e tal. Não precisa. Olha, Ana, não vai, não precisa. Porque eles sabem aceitar a convivência das pessoas que vão agregar alguma coisa para eles e com as quais eles podem contribuir também. Então, essa preocupação eu nunca tive. Nunca tive mesmo. Para você, qual é o maior desafio na adolescência para os pais hoje? O que que o pai enfrenta de desafio? Qual a sua visão com relação a isso? Paciência. Não, eu acho que assim, voltando numa coisa que eu te falei lá atrás. Para mim, e eu acho que não é só na adolescência, sabe? É ver
às vezes, meu filho, minha filha, reproduzindo um traço da minha personalidade, Que você não que não é queria. legal, sabe? Às vezes ele faz algumas coisas, a Ana faz coisas, eu fico profundamente desgostoso, irritado mesmo, mas aí eu paro e falo, gente, sou eu. Eu tô bravo comigo. Eu tô bravo com o meu jeito de ser, entendeu? Lógico, tem que falar, tem que puxar a Sim, sim, orelha, tal, lógico. mas é Não, como não se... é justificar Não é, o que, né? mas é muito, isso me dói profundamente, sabe? Eu queria que eles pegassem as coisas que eu acho que até são virtudes, mas eles pegam as virtudes e não pegam, e pegam o que não é virtude também, né? Não tem como. Pega tudo. E isso me pega, me agride. Mexe. E pra você, Rafa? Rafa, você tá com saudade do João, né? Vamos pular esse João tá longe. Mas, Rafa, vamos para outro. Você se recompor. Rafa, e para você, o que é o desafio do adolescente na adolescência? O que você sente hoje nessa fase que você tá, né? Você já é mais para jovem hoje. Quais são os desafios? Desafios com o seu relacionamento também. O que você. Eu acho que o principal desafio que a gente tem são as amizades mesmo. As amizades? Porque é difícil escolher pessoas boas para estar com você. Então, assim, às vezes você vai pra pessoa que tem mais contato, ou a pessoa que tem um empoderamento maior, tem um poder sobre as Aparece mais na pessoas. Você escola. tem que escolher essas pessoas assim, e às vezes você escolhe uma pessoa errada por causa disso. E essa pessoa te leva pro caminho que você vai ter um problema maior. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que o jovem adolescente vai ter agora é realmente escolher pessoas boas pra estar do seu lado. Porque eu, quando era menor, eu era grudado com meu pai. E eu não saía do lado dele por nada, até meus 13 anos. Então, dos 13 até os 15 anos, assim, eu tive umas amizades meio difíceis, meio complicadas. E depois que eu encontrei um grupo bom, aí eu deslanchei. Então, se O você grupo tiver... fez você Você deslanchar. precisa deslanchar. Então, se você tiver um grupo de amigos forte que quer seguir o mesmo caminho que o seu, você vai longe. Você falou quer seguir o mesmo caminho. Então, você, mesmo que você tenha cometido falhas, erros, dificuldades, você não queria aquilo. Não. Você queria fazer o que era certo. Talvez naquele momento eu queria, mas depois que eu... Porque assim, jovem, adolescente é muito rebelde. Então a gente quer fazer de tudo um pouco. Grava isso pra mim. Depois você me manda no WhatsApp. Obrigado, hein? Então, antes que meu pai me interrompa de novo, né? Adolescente é muito rebelde, então às vezes eu queria sair, curtir com pessoas que não eram da igreja, nunca fiz nada errado, mas não, Sim. de mais errado assim, né? É, Mas curtir sempre com pessoas, acertei, mas mas com pessoas que não eram da igreja e tal. E a partir do momento que eu passei essa fase, primeira fase do meu pai, depois com esse grupo de amigos meio diversificado, e depois para um grupo da igreja, eu acho que depois que você acha, você consegue se normalizar e você vai subindo junto com as pessoas. Tanto que os meus amigos hoje, a maioria deles são músicos ou canta, e a gente se ajuda e vai para um lugar, um fortalece vai o se outro. ajudando. Ou um afunda o outro, dependendo de dependendo quem da sua você escolha. Aham. escolheu, né? E que legal que você conseguiu encontrar novos amigos, então. Em algum momento você percebeu que aquela galera não era boa ou foi surgindo... Como que você percebeu que isso não é bom, isso é bom, esses são legais? Então, Porque é difícil você identificar, porque tem o que você gosta, tem o que você quer, sim. e aí você identificar, não, isso daqui é bom, isso daqui. Como que você Eu fez? não via nada de anormal assim, ou às vezes eu via, só que eu gostava daquilo. Sim, sim. E aí meu pai me proibiu de sair com os amigos meus, e a partir desse momento eu fiquei mais próximo do Johnny. O que eu falo Tá. que volta tudo nele, né? Então foi por ele que eu consegui me encontrar em um grupo. Um outro A gente grupo. começou com uma dupla, virou um trio aí, foi juntando agora um monte de pessoa. Então, nessa fase dos 13 aos 15 anos, foi muito meu pai. Meu pai não me proibiu, mas sim, ele falou, filho, eu tô Não tá vendo dando de fora, certo. É. então foi muito por causa dele também. Faz a diferença, então, essa Uhum. intervenção da sua Porque eu família, né? não reparava.
né? E hoje eu vejo que foi bom pra mim. Mas ficou com raiva na hora. Fiquei, bastante. Queria matar teu pai. Pode nada. Matar não, né? Porque não Pode nada nessa cara. pode dar essa cara. Aconteceu isso? Agora que ele falou que eu lembrei, porque um pouco antes eu falei, nunca precisei, mas é verdade, eu precisei mesmo. Teve mas não Um foi período, assim, né? Uma coisa- fase. Não foi grave, Não, sim, não foi sim. assim, coisas muito absurdas, Aham. tal. Mas tinha um perigozinho, né? Agora ele falou, eu lembrei. Teve um perigo, e aí eu sentei algumas vezes para conversar com ele. Ele me ouviu, me ouviu, mas assim, Deus agiu de uma maneira tão pontual assim que meio que inexplicavelmente desfez. E aí Sabe? foi pro outro caminho. Desfez e as pessoas se separaram. A ligação dele com o Johnny, com esse pessoal, hoje é muito mais forte. Você vê, ó, o Johnny tá lá no NASP, né? Mas o laço continua Continua. forte, né? Ele não vê esse feriado, não? A gente tá Ele gravando em no Curitiba. feriado, Ele gente. tá em Curitiba. Ah, tá. Foi pra outro. O Johnny Outro lado. é uma pessoa do universo. E ele é Ele famoso. é. E Ele é do famoso. Não, ele Ele é fala da com todo galáxia. mundo também, Mas gosta de conversar, gosta de se relacionar. É engraçado que ele tá no NASP e parece que todo final de semana ele tá aqui. Ah, Então é? a gente não dá nem muito tempo assim de sentir saudade. Eu Sentir sinto, né? falta, né? Mas a gente percebe que quase todo final de semana tá aqui. A gente vai, resenha, a gente dorme na casa dele. Coitado dos pais. Né? Não, tinha o Alex Assim, e a Lu, Né? eu acho que tem- eles vão fazer chamada pro 144 mil. Né? Vão. Eles têm passagem marcada pro céu, porque é Que natural. gente do céu, que Gente, é eram isso? 15 adolescentes na casa. Todo No mundo vai apartamento. junto. No Nossa. apartamento. E eles gostam, eles E aceitam a dormem gente. lá, daí Dorme. aquela muvuca Dorme, assim, dorme No chão. quarto, dorme na sala. Rafa, eu gosto muito de dormir no chão. Então eu durmo no chão. E a gente vai se ajeitando. E eles sempre receberam a gente com muito carinho. Fazem comida pra todos nós. Eu como pouco. Pouca coisa, Pouco. filho, é verdade. Precisa comer Bem mais que você tá complicado. fraquinho, filho. Então, assim, Precisa se de alimentar. final de semana a gente passava lá. Eu, particularmente, passei 7 anos da minha vida todo final de semana lá. Quando era só o fim de semana, tava É. bom, né? Tinha vez que eu ia com a minha roupa, tipo, ano novo. Ano novo era uma tradição. Eu chegava lá com a roupa que eu tava. Eu levava só a minha roupa. Aí chegava lá, eu dormia a virada. Eu passei 2 semanas na casa dele. Voltava na Páscoa. Aí eu falava, pai, traz uma roupa pra mim. É. Ou eu vou pra Passa igreja. mesmo. E ficava. Passava Mas as minha férias. meia tá insuportável, traz uma Então. outra meia. Que meia, nem usava meia. Ficava descalço na casa, jogava bola, corria pra lá e pra cá. Então, eles sempre aceitaram a gente muito de boa, o tio Alex e a tia Lu. Muito bom. Não, eles são Eles fantásticos. são fera, São mano. fantásticos. Quando, às vezes, eu precisava fazer alguma coisa, igual o Vini tinha que vir pra fazer alguma coisa, eu falava assim, não, pode ficar tranquilo, ele fica lá em casa e tal. Eu falei assim, gente, esses pais vão me matar, eles me odeiam, porque sempre fica. Então era assim mesmo, é Eles natural. Agora, É natural Hoje, acontecer quando isso. o Johnny não vem no fim de semana, né? Ele sente falta, né? Porque teve um períodozinho, logo que ele foi pro NASP, que teve alguns fins de semana que ele não veio. Nossa, Eles falaram pra gente, vocês precisam ir em casa. abandonaram a gente. Ai, eles sentiram saudade Sentiram. também. Então eles falam É filho único? Não. Não, o nosso assunto é Johnny, É. né? Não, aí deixa Johnny eu até Cast. comentar que a gente conversa. Tem Johnny tempo. Cast. Não, eu tenho o irmão dele também, o Murilo. Ah, é verdade. Eu dei bobeira, tem o É que irmão o Muri dele fala também. pouco porque não dá tempo. Ou um fala, o outro fala. Coitado do Muri, ele não consegue falar, porque quando o Johnny tá aí, ele não para. Agora que ele tem mais oportunidade, É. a gente tem que agora explorar Ele esse já tá falando o alguma Murilo, coisinha. né? porque ele agora tá na fase pra gente explorar. Não, é muita concorrência, muita concorrência. Gente, muito, muito gostoso mesmo. E agora tem uma pergunta aqui que eu gravei que quem é mais fofoqueiro gospel? Fofoca? Eu não sei o que é. Não, O que é fofoca? não, peraí, vamos ao conceito da fofoca. Pode falar uma pessoa que não tá aqui? Ah, A minha irmã. A Ana. Ela é A do fofoqueira gospel. Ministério Crente. da Comunicação. É.
Ah, ela é da comunicação, ela só gosta de informar. Ela é da comunicação entre grupos, que ela vai descobrindo e vai contando. Entendi. Não, mas assim, é que fofoca, eu não sei. Peraí, Foi. deixa eu pensar aqui. Não, acho que entre nós não tem fofoca. Assim, não é que não tem fofoca. Calma, Fabi. Tem, lógico, né? Que a gente, esse pecado... Mas é uma fofoca boa, não é não pra... tem fofoca boa, né? Não tem. Vamos combinar que não tem. Mas é assim, vamos pensar no conceito mais universal de fofoca, aquela coisa mais pejorativa, mais agressiva. Já aconteceu e provavelmente vai acontecer de novo, mas não é uma constante. Não é uma Não faz constante. parte, Não né? faz parte muito assim das nossas conversas ficar fofocando. Fofocando. Acontece e vai acontecer também. Isso eu não tô aqui vomitando. É a nossa santidade. luta, né? É a nossa luta, Entre né? a Que gente já não tem falou. muita. Se a É. pergunta foi entre a gente, É. não tem muito. Agora, Mas- se for com um grupo, aí fica meio complicado. Aí, aí você entre pôs uma eles, aí- situação difícil, né? É. Às vezes eu escuto conversinhas assim, essa semana a gente pegou. Aí Não. um coitado lá acaba sendo. Eu não gosto da minha irmã. Um pouquinho. Vai. Mas se junta os dois numa Você mesa... não pode falar isso no podcast. Fala assim, a gente não tem muita A gente- sensibilidade. não pode Corta aí, falar. cara. A gente não é muito próximo, mas se colocar eu e minha irmã e o João numa mesa... Aí não dá. Não, com o João não vai dar, né? Não, com a Ana e o João e eu. Se juntar os três, aí dá uma boa competição. Mas entre nós dois aqui, eu acho que sou eu. É. Eu gosto dessa... Você Da gosta conver- da da gospel. resenha. Da resenha, da fofoquinha Não é gospel, de crente. fofoca, é resenha. É. É né? diferente. Uma crítica construtiva. É uma crítica construtiva que a pessoa não vai saber que ela não vai saber que foi comentada. Mas eu tenho uma teoria. Hum. Falem mal de mim pelas costas, porque eu não preciso saber. Não. Por que eu tenho que saber que alguém falou mal de mim? Eu vou ficar triste, vou ficar arrasada. Então, se for falar mal de mim, fala pelas longe costas. de mim, bem longe. Que Então daí pode eu não deixar vou que a ficar gente vai triste. falar. Não fala. Não, a gente. A gente vai fazer o Pode Falar. Gente, quais são os planos e sonhos de vocês? Pretendem gravar, fazer uma... Como que chama hoje? Quando grava EP, né? Como é que é? É um EP? Produção. Single. Produção. Já pensaram em gravar single? Eu Já? Não? Nunca pensei. Eu acho que não é uma coisa. Não sei, eu acho que a gente vai ter alguma coisa de gravação agora aqui na igreja, né? Ah, é. Parece que tá tendo, né? É, Nicole? Ah, é? Ah, daí. Sim. Não, sim, a gente gravou. Tal. Entre nós. Né, Humildão. você participa do louvor, não vai? Aí Mas só entre nós, sim, dupla. Pode ser Uma entre coisa nós, junta. pode ser outro. Quais os planos? porque Como que é? eu Não. Com vocês dois, não. É. Até porque ele vai esquecer a música, a É. letra, né? Então vai Tem que estar dificultar. bem gravada a letra. E cada vez que ele for se apresentar é uma nova letra. Então vai ser difícil pra gente tem que esse assiste dom de acompanhar, compor. entendeu? Ele compõe muito bem. Obrigado, É, eu filho. imagino. Ele compõe muito bem. Né, então. Mas e individualmente, então? Já que os dois juntos, não, mas individualmente. Sim, pode surgir alguma coisa, porque eu tenho amigos músicos que gravam, mas eu não. É uma coisa não que eu. planejou. Isso, né? eu Aí, ó. não tenho essa coisa. Aí, ó. Pode nada dar Pode uma gravar, né? visão que vocês podem tudo, inclusive gravar, É. né? Quem Pode ser uma sabe boa, pode ser uma boa, quem sabe. um single. É É. single, né? É. Um Mas só single. pode ter uma frase a música. Ah, Tem que ser de Repetida, worship, né? Pra ficar repetindo. boa ideia. E tem que ser uma frase fácil, que Uma senão... frase fácil. Senão fica difícil. Fica complicado. Gente, a gente tem uma parte aqui que a gente lê um verso aqui, a gente comenta. Por quê? Será que existe nada na Bíblia? Que a gente fala assim, pode nada? Será que Deus fala sobre nada? A conversa de hoje é sobre tudo. Sobre tudo. Ah, é tudo? Então, Pode nada, mas pode tudo. Pode tudo, né? pode tudo, pode nada, vamos lá. Aí deu medo agora. Qual é o verso? Olha, se eu O conseguir verso do atirar daqui, dia. já tá ótimo. Vai chorar, hein, filho? O que tá escrito aí? E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22.
Vocês já pediram alguma coisa em oração e vocês sentem que Deus ouviu, Deus atendeu? Ou tem aqueles que falam assim, Deus, eu pedi e a senhora não entendeu muito bem. Foi por um caminho que não era o que a gente tinha planejado. Como que é? Tudo que vocês pedirem em oração, ele atende. Eu Como pedi que é a isso minha para namorada. vocês? E Ah, é? aí até agora. Então deu certo. Então esse deu certo. Você já ouviu uma frase que diz assim, que Deus responde às orações da gente de 3 formas. Sim, não, espere um pouquinho. Não é? Eu acrescentei por minha conta e risco, que Deus responde às nossas orações de 4 formas. Ele fala sim, ele fala não, ele fala espere um pouco, ou às vezes ele fala assim, você está brincando comigo, né? Você não Você pediu está isso. pedindo isso mesmo? Né? Mas assim, ó, eu já tenho vários pedidos que eu fiz para Deus e Deus me atendeu. Mas eu vou te contar um só, tá? Dividido em 2 pessoinhas. Quando eu casei com a minha esposa, ela já tinha o Bruno, que é do primeiro casamento dela, mas ele virou meu filho, ele é meu Sim, filho. essa Né? Só que aí a gente depois de um tempo, resolveu que a gente ia ter filhos. E aí, cara, a gente tentava, e não conseguia, tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. Até que um dia, a gente imaginou que a minha esposa estava esperando o nenê. E a gente foi ao médico e não estava. Nós fizemos exame de sangue, exame de farmácia, exame de consciência. Fizemos tudo quanto é exame, nada. E aí a médica falou assim, então vamos induzir a menstruação da sua esposa, né? E saímos de lá com essa ideia. Só que quando chegou no carro eu falei assim, não vai induzir nada. Não vai induzir porque e se você tiver... Não, mas não tem, fizemos todos... Não vai induzir. Aí fomos em outro médico e tal. E chegando lá, o médico... Primeiro exame, a minha esposa estava esperando o nenê, que era Ana Clara, né? Então, foi muito emocionante para nós. E depois de um ano e meio, depois de um ano, né? A Mari ficou grávida de novo. E a gente foi fazer os exames, ultrassom, aquela coisa toda. E eu falei para Deus assim, poxa Deus, eu não quero mandar no Senhor e não vou mandar no Senhor, né? Mas olha, a gente já tem Ana Clara aí, puxa, viesse vir um camarada aí para assistir jogo comigo, né? Um parça aí pra gente assistir jogo na televisão, né? No futebolzinho, assim, no final de semana, puxa vida. E assim, quando a gente ficou sabendo que vinha um menino, a minha esposa ficou assim, né? Feliz. Agora eu fiquei, gente. Eu marquei um gol na final da Copa, sabe? Então, hoje, assim, com todas as dificuldades, tá? Não vou aqui romantizar a relação pai e filho, porque não dá para romantizar. Mas com todas as dificuldades, gente, isso é uma bênção. Isso é um presente que Deus dá pra gente, assim, que é inacreditável. É inacreditável. Então, eu lembro que eu pedi muito para Deus que se ele pudesse, né? Se ele pudesse, eu já estava com aquela experiência de ter uma menina, daí agora ter um menino, e realmente, a gente tem uma ligação que o amor não é maior pelo Rafa, mas a ligação com ele é é outra. diferente. Porque os nossos universos, né? Eles são mais simétricos, Parecido, né? Eu falo, há uma dificuldade do lado macho da coisa de entender o lado feminino. Fêmeo. Corta aí, galinha. Feminino da coisa, né? É difícil. É difícil entender, né? Eu acho que para vocês também é difícil entender o nosso universo. A gente Mas é difícil entender a gente mesmo, então não é? a mulher já não se entende. Então essa ligação, a praticidade que existe nessa relação, a opção pelo caminho mais curto, mais fácil, às vezes, e isso faz a ligação do pai e do filho ser diferente. Não é questão de amor, não é questão de aceitação, não é Sim, questão sim. de não dar vida, não é isso. Mas é uma relação diferente. Só diferente.
Só diferente. Não tem. E você, Rafa, sabia que você era tão sonhado assim? Não, é a primeira vez que eu tô vendo essa história. Ah, palhaço. Tô falando de verdade, eu não lembro dessa história. Mas você não tinha nascido quando essa história aconteceu. Quando ela começou, você não. Daí ela, Eu não quando passou conhecia. pra sua fase, tá vendo? Mas é a primeira vez, eu gostei, É? gostei. Você viu? Você foi muito gravado. sonhado. É, Ah, quando você acha que você não pode nada, que ninguém te ama nessa casa, Que que não ninguém pode me quê? entende, que não pode não nada. pode nada. É só Pode pra nada. reforçar o nome do podcast. Ninguém te ama. As minhas cachorras. É. Me amam. Você viu que você foi muito amado e ainda é muito amado, Sim. muito desejado. Um Né? Você, agora a gente está indo para o final. Antes de finalizar completamente, que dica você daria para amigos com relação ao relacionamento com os pais? A gente sabe que não é uma questão só, não há um romantismo, nem tudo é perfeito, tem personalidades envolvidas também, né? As personalidades são distintas. Mas que dica você daria para amigos com relação a esse relacionamento, às vezes com o pai, com a mãe? Você daria alguma dica? Então, é meio difícil dar dica porque, como você falou, são pessoas muito diferentes. Mas uma coisa que sempre deu certo com meu pai é a gente dar risada. A gente pega carro, se a gente pegar um carro e abrir a porta do vidro, a gente dá risada, a gente grita com as pessoas, a gente chama as pessoas na rua, a gente gosta de palhaçada. Então, assim, se você tiver essa liberdade, que é pra se ter normalmente, né? Aproveita, dá risada. Se tiver coisa pra fazer, uma viagem, vai na viagem. Porque isso sempre deu certo pra gente. A gente gosta da resenha, da bagunça. E o senhor, se eu tivesse que dar uma dica? Foi a terceira. Terceira, eu vou embora. Eu não sei, eu sou meio contra a dica, sabe, Fabi? Vou contar uma coisa pra você, mas não fala pro pessoal do podcast. Tá, bom? não vou contar segredo. É assim, quando às vezes na igreja tem aquelas palestras sobre Pais e fidelidade e filhos. tal, eu fico um pouquinho desconfortável, assim, até um pouco irritado, porque às vezes a pessoa vem com aquelas receitas prontas. Olha, faça isso e seu filho será assim. Faça isso e vai acontecer isso. É uma relação de causa e efeito que normalmente não dá certo lá em casa. E aí eu me frustrava muito, porque eu falava, puxa vida, caramba, você tá fazendo. Eu fiz. Tô tentando. Igualzinho. Mas não deu certo, sabe? É igual bolo, né? Se eu der uma receita de bolo pra você, o meu bolo vai sair de um jeito, provavelmente ruim, e o seu vai sair bom, né? Aí eu ficava pensando, caramba, né? Não. Tá tudo errado, gente. Eu tô fazendo errado, né? Então, a dica que eu tenho é assim, ó. Sofra quando tiver que sofrer. Se alegre quando tiver que se alegrar. E deixe que Deus vai cuidar do teu negócio. Sabe? Faça o seu melhor. Sim. Faça o seu melhor. Eu vou falar uma coisa que vai em um primeiro momento até Chocar. parecer um pouco de arrogância, mas não é. Eu sou o melhor pai que o Rafa podia ter. Mas eu não sou o pai perfeito que ele merece ter. Porque eu faço o meu melhor. Só que o meu melhor, ele está deformado por milhares de anos de pecado. Então, o meu melhor não é o perfeito. Mas é o meu melhor. Entendeu? Então, muitas vezes geralmente eu vou errar com os meus filhos, eu vou errar com a minha esposa, eu vou errar com as pessoas. Então, mas eu não estou errando porque eu quero errar, eu erro porque eu erro. Então assim, vamos tornar essa relação de pai e filho menos pesada, menos grave, menos noturna, menos Difícil, né? e menos teórica, sabe? Eu não vou ficar aqui para sempre, né? Humanamente falando, eu tenho mais passado do que futuro, mas em Cristo eu tenho mais futuro do que passado. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou tentar curtir essa relação com ele, com a Ana, com o Bruno, com meus netos, com a minha esposa. Eu vou tentar. Não são relações perfeitas. Não são. É cheia de erro. Erro dele, erro meu, erro Todo mundo, todo né? mundo. Todos nós. Mas é uma relação que tende a dar certo. Tende a dar certo porque foi Deus que estabeleceu essa fórmula de pai, mãe, filhos, netos, cachorro, né? Sabe? Foi Deus que estabeleceu essa fórmula, então tende a dar A certo. dar certo, né? E colocando ele na frente, né? Exato. Ele vai tirando as dúvidas, guiando. Não é? É isso aí.
Gente, que delícia conversar com vocês. Realmente dá vontade de continuar, igual a gente conversou antes. Vocês querem falar o arroba de vocês, mandar beijo, abraço? Ah, filha, não tem essa. Não tem, né? Não tem. Não. Quer mandar beijo, abraço pro Beijo, pessoal né? que vai Beijo, Dona assistir? Mari, minha CEO e esposa, né? Minha feitora, minha capitã do mato, né? Do mato. Pro Bruno, meu filho, pra Kelly, minha nora, pro Henrico, pro Gustavo, pra Ana, quem mais? Pra avó, Pra avó, avó, mas se for. Vovô aí vai chegar em Noé. Ali, isso. Minhas cachorras, eu não vou falar o nome dessa porque pode chocar o pessoal. Pode chocar. Pode chocar. Então, mas pra todo mundo. É. O pessoal da minha pra mim, igreja. Pessoal da minha igreja. Pessoal da sua igreja. Amo Qual que é a Campolim. igreja? Campolim. Ama o pessoal da igreja. É. E pra mim, eu quero mandar pra minha namorada, pra minha avó. Não sei se ela vai assistir isso aí. Ah, porque... vai. Se eu tô, ela vai. E acho que é isso. É. Pra eles. E você quer deixar seu arroba? Eu não lembro de cor. Não lembro o seu Não arroba. lembro de cor. Mas depois a descrição. gente escreve aqui. Aqui na Você Não, manda. só que eu não lembro como que tá escrito. Eu te entendo. Eu sei. Essa parte eu sei. Não, mas depois a gente deixa escrito aqui. Fechou. Gente, obrigada pela participação Uma de honra vocês. Tem uma lembrancinha? Olha aí escrito. Olha. Uma lembrancinha. A gente tenta dar alguma coisa que tenha tipo, um certo abre, significado, né? Então essa é diferente do que a gente já deu até agora. Pode abrir. Qual será o significado disso daí? O Carlinho tá aqui me criticando. As pessoas estão me criticando. Uma marmita. Isso Que pra mim tem é a muito ver? bom. Eu tava pensando hoje que eu tinha que comprar uma marmiteira. O que será que tem a ver essa marmita? É uma marmitinha. É. Eu fui procurar coisas assim diferentes. Eu falei assim, gente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é uma marmita bem pequena para vocês lembrarem que precisa de mais o alimento de Deus do que o pão dessa marmitinha. Mas pra fazer um lanchão aqui já. Vai fazer um lanchinho, hein? Dá para levar. Põe aí. Essa Dá aqui, pra pôr? Já leva. essa aqui é do tamanho que eu precisava, porque eu sou bariátrico, Ah, é? entendeu? Então, olha, Já tá feito. Eu tô pronto. pro Rafa Fez. dá pra começar, né? O café da manhã cabe, eu acho. Talvez. Uma parte. Uma parte Obrigado, das viu? frutas. As frutas. Obrigado pela Gente, atenção. muito obrigada pela Muito obrigado, participação de obrigado. vocês. Tá? Obrigada por terem vindo mesmo. Isso é uma honra. E olha, não convide que a gente volta. Ok, vamos, Esse é o perigo. convidaremos. Faremos aquele. O que eu falei? Vamos fazer um. Pode tudo? Pode falar. Pode fazer. Pode fazer. E a gente falou de fazer um Sim. single e o outro que é de piada, de brincadeira. O stand-up. O stand-up. Meu Eu vou- Deus. Vamos fazer um Eu achei stand-up. que você tinha esquecido. Um Fabi. Eu especial tava torcendo. stand-up com o Júnior. Eu vou fazer só pro pessoal da minha idade, chama É. pó de rabiola. No asilo. Ele vai fazer no asilo. Ai. Tá certo, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. E pra você que ficou aí até agora, a gente te convida também a participar. Se você tem uma história pra você contar pra gente, como eles contaram aqui, venha, escreva aqui abaixo, conversa com a gente quer que você venha participar também. E comenta o que a gente conversou aqui, se você concorda, se você discorda. Sempre deixe seu like no início, porque se você depois se arrepender, você volta e tira. Mas geralmente quem gosta acaba não voltando para deixar o like. Então a gente já tinha pedido lá no início, mas agora É pra eles, tá falando? curta para eles. Você dislike, tá? Olha para cá. Olha lá. Se você apertar Dislike. dislike, você não vai pro céu. É isso. Não dislikeia. Pede pra outra pessoa apertar no like. Porque daí ele não vai pro céu. Não. A aí, outra pessoa. Se der o like, outra pessoa. Se você indicar um amigo pra dar o like, você. Os vai dois pro céu. vão. Então, Não, mas eles vão gostar. É um like. E, gente, compartilha, salva, manda pros amigos, manda pros pais, filhos, e para que a gente possa crescer juntos, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.